Boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina Teoria da Organização e Gestão Escolar 2. Sou a professora mestra Miriam Anjos e hoje iremos estudar sobre as concepções de organização e gestão escolar a partir do livro de Libânio, Educação Escolar, Políticas, Estruturas e Organização. Existem diferentes modalidades que são assumidas pela organização e os processos de gestão escolar. Isso vai depender de qual a concepção que se tem das finalidades sociais e políticas da educação com relação à sociedade e à formação dos educandos. Dentre as concepções de organização e gestão escolar, nós temos técnico-científica, que também é conhecido como científico-racional. De outro lado, nós temos a sociocrítica, que ela se desdobra em diferentes formas de gestão, sendo elas a autogestionária, a interpretativa, a democrática participativa. Iniciaremos falando sobre a concepção técnico-científica. Dentre as características marcantes dessa concepção, nós conseguimos observar uma visão burocrática. Os excessos de procedimentos tomados para alcançar um determinado objetivo são priorizados. Por exemplo, quando nós falamos da gestão escolar, excessos de documentos que os diretores são submetidos a produzir, censo escolar, matrícula, transferência, verbas com prestações de contas, registro em cartório, atas administrativas e pedagógicas, entre outras funções. Podemos observar também uma visão tecnicista de escola, é presente nessa concepção, e essa pedagogia ela encontra-se de acordo com o capitalismo, onde o professor e os educandos não são valorizados, e sim a indústria, o capital e a tecnologia. O professor ele é apenas um meio para transferir verdades científicas inquestionáveis. Não existe uma reflexão, uma criticidade nos educandos, onde o objetivo final é formar mão de obra para o mercado de trabalho. Podemos observar também a direção, ela tem essa característica de centralizar o poder, não existe participação da comunidade escolar nas tomadas de decisões. O único objetivo da escola é alcançar os maiores índices de eficiência e eficácia. As características da organização escolar sempre é prezar por hierarquias de cargos, de funções, por normas e regulamentos, centralizando essas decisões. Existe um baixo grau de participação das pessoas. Os planos de ações são feitos sempre de cima para baixo, e este é um modelo mais comum de organização escolar que nós encontramos na realidade educacional brasileira, de acordo com Libânio. Para a concepção sociocrítica, a organização escolar deve ocorrer por meio de interações pessoais que estabelecem ligações com o contexto sociopolítico, nas formas democráticas de tomadas de decisão. Essa organização, ela não é algo objetivo, elemento neutro a ser observado, mas é parte de uma construção social integrada por docentes, educandos, pais e comunidade em geral. As tomadas de decisões ocorrem no coletivo, possibilitando diálogos numa relação de cooperação entre os pares ali presentes. A concepção sociocrítica, ela se desdobra em diferentes formas de gestão democrática. Nós temos a autogestionária, a interpretativa e a democrático-participativa. A concepção autogestionária apresenta algumas características, como, por exemplo, recusa o exercício de autoridades e formas mais sistematizadas de organização e gestão. A responsabilidade é coletiva. Na ausência dessa direção centralizada, todos os membros dessa instituição tomam as decisões. É uma concepção que se contrapõe aos elementos instituídos, que são as normas, os regulamentos, e valorizam os elementos instituintes, ou seja, a capacidade do grupo em criar, instruir e instituir as suas próprias normas e regulamentos ali presentes.
A concepção interpretativa considera as organizações como realidades objetivas e, dessa forma, as intenções e as interações das pessoas são elementos prioritários na análise dos processos de organização e de gestão. Consideram ainda as práticas organizativas como uma construção social e resistem a algumas normas, estratégias e procedimentos. Dentro da concepção democrático-participativa, nós conseguimos observar algumas características, como, por exemplo, prevalece uma relação de liberdade e dinamismo entre direção e membros da equipe, compartilham de objetivos comuns e juntos vão decidir, e uma vez tomada essas decisões, cada membro ele tem o seu papel dentro dessa comunidade escolar. Bom, nós podemos observar que a partir dessas concepções que foram abordadas, cada escola irá demonstrar qual a sua posição política e os seus pareceres acerca do papel das pessoas na sociedade. Então, nós podemos observar que, a partir dessas concepções, assume uma dimensão pedagógica, pois tem a ver com os objetivos mais amplos relacionados à escola, que seja ela de conservação ou de transformação social. Como podemos observar a seguir, Libânio ele diferencia cada uma das concepções de organização e de gestão já estudadas. Iniciando pela concepção técnico-científico, nós podemos observar que prioriza a hierarquia de cargos e funções, a racionalidade do trabalho, a administração clássica ou burocrática, a gestão da qualidade total, prescrição detalhada de funções e tarefas, divisão técnica do trabalho escolar, poder centralizado na mão do diretor, formas de comunicações verticalizadas, dão maior ênfase nas tarefas do que nas interações pessoais. Ao contrário da concepção, como vista agora, a sociocrítica, que se desdobra em 3 concepções, ela evidencia, por exemplo, a responsabilidade coletiva, a ausência da direção centralizada, a acentuação da participação direta e por igual de todos os membros da instituição, recusa do exercício da autoridade, promoção do poder coletivo, as decisões são coletivas e por meio de assembleias, reuniões, existe uma alternância no exercício de funções e dão mais ênfase nas relações pessoais do que nas tarefas. Já a concepção interpretativa, ela privilegia menos o ato de organizar e mais a ação organizadora como valores e práticas compartilhadas. Trabalha com base nas experiências subjetivas. Na concepção democrática participativa, podemos observar que existe uma busca de objetividade no trato de questões de organização e gestão mediante coleta de informações reais, advoga nas formas de gestão participativa, mas não exclui a necessidade da coordenação e defende uma forma coletiva de tomada de decisão sem desobrigar as pessoas da responsabilidade individual. A partir da nossa aula, nós podemos observar que se de um lado nós temos a concepção técnico-científica, que valoriza o poder e a autoridade, enfatizando as relações de subordinação, rígida em função de cada cargo hierárquico, que tende a minimizar as pessoas quanto ao ato de pensar e decidir. Por outro lado, nós temos 3 outras concepções que buscam em comum se opor às formas de dominação e subordinação dos indivíduos. Considerando importante levar em conta o contexto social e político, a construção das relações sociais mais humanas e justas e a valorização do trabalho coletivo e participativo. Como mencionado anteriormente, nós utilizamos como referencial teórico que deu suporte à construção dessa aula Libânio, a partir do livro intitulado Educação Escolar, Políticas, Estrutura e Organização. Sendo assim, encerro a minha fala agradecendo a todos e que juntos possamos construir o conhecimento. Um ótimo estudo a todos.